A humanidade só chegou aonde chegou por causa do storytelling. Quisera ter sido eu que tivesse dito algo tão brilhante, mas não foi. De fato, essa postulação é do Yuval Noah Harari, é um pesquisador, historiador, já bastante famoso pelos seus livros, o Sapiens, que conta a história da humanidade, o Homo Deus e 21 lições para o século XXI, e além de outros artigos, outros textos, inclusive muita entrevista no YouTube pode ser encontradas. O Harari é hoje uma das grandes referências em termos de pensamento na atualidade. E ele vai dizer isso no seu livro, Sapiens, e eu estou aqui justamente para indicar essa adaptação extraordinária em quadrinhos do Sapiens. Na verdade, não é do livro todo, é só de uma parte do livro. E é uma adaptação, não é um resumo em quadrinhos, não é uma infantilização, porque é em quadrinhos, isso é uma tolice. Na verdade, é um outro olhar sobre esse livro, de uma forma bem mais lúdica, e eu diria, inclusive, bastante didática, metalinguística, porque ela usa a história, uma história para contar a história do livro e para falar também do storytelling, do valor da ficção. Ele não usa exatamente o termo, inclusive usa storytellers, o fato de termos criado ficções e essas ficções funcionarem como uma cola essencial da humanidade. E porque existem essas ficções, nós fomos capazes de colaborar, de cooperar em larga escala, inclusive com grupos acima de 150 pessoas, inclusive pessoas que nem se conhecem, para poder fazer um objeto tão simples quanto esse. Foram diversas pessoas no mundo inteiro, pessoas que não se conhecem, possivelmente não se conhecem, elas colaboraram e foram capazes de fazer algo tão simples. E o que o Harari vai apontar, como muitos já conhecem, é que foi o fato de termos criado ficções que fez com que nós fôssemos capazes de colaborar e de ter objetivos afins. E com isso a ideia, as religiões, as ideologias, a ideia de empresa, as leis, todas essas são narrativas. E essas narrativas têm um efeito sobre a humanidade de nos inspirar, de nos motivar, de nos cercear, de nos conduzir, de nos estimular. São diversas aplicações que as narrativas, que o storytelling tem. É um livro maravilhoso, eu concluí agora, estou fazendo um estudo um pouco mais aprofundado, e nesse período de Covid, foi inclusive porque eu tive Covid, estou saindo do Covid agora, não indico a quase ninguém, só algumas pessoas bem específicas que eu indico que tenham, mas também não vou confessar quais são, mas aproveitei esse período para ler, obviamente, não só o Sapiens, como também o Zafon, esse livro maravilhoso, O Labirinto dos Espíritos, que conclui uma quadrilogia extraordinária, que vem ali desde da Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu, e esses livros não têm uma necessidade de começar por um ou por outro, todos eles têm uma ligação e eles são fechados, são concluídos pelo Labirinto dos Espíritos, e por uma tremenda coincidência fatal, fatalista talvez, o Zafon morre e logo depois que esse livro é lançado. Ele era um catalão, nascido ali na região de Barcelona, mas nos últimos anos morava nos Estados Unidos, fez grande sucesso, extraordinário sucesso com esses livros e morreu inclusive muito jovem, ali perto dos 50 anos, 50 e alguma coisa, e um autor profícuo, muito criativo, metáforas muito bem construídas. Indico bastante o Sapiens, não só o Sapiens livro comum, como também o quadrinhos, né, do Sapiens, como também indico, o Labirinto dos Espíritos. Eu aproveitei também esse período para escrevi 2 livros nessas últimas 2 semanas,
porque essa coisa meio maluca que eu tenho, né, de quando meto uma coisa na cabeça eu vou até o final, para o bem e para o mal também, e mais para o bem, por favor. E no caso, concluir no método 3, o protagonismo na educação, com meu amigo Marcelo Veras, professor Marcelo Veras, vai ser lançado logo no início do próximo ano, que trata de um método que nós concebemos no Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, também muito no diálogo com o professor Marcelo Veras, a partir de algumas experiências e de alguns estudos que nós fazemos desde 2006, 2007 sobre educação, inclusive com grupos, entrevistando alunos, professores, pais, e depois nasceu esse método, que é um método que é um blend, que vai não só servir como uma referência, mas também como uma inspiração para nós que somos professores, e vai tratar dessa abordagem, né? O método 3 está bem explicado no nosso livro, mas de maneira geral é como você aplica metodologias ativas sem perder a ideia do protagonismo, nem do professor, nem do aluno. É uma química equilibrada. Aquilo que o Paulo Freire dizia, que nós não podemos cair num excesso de verbalismo, mas também não devemos cair num excesso de ativismo. E o método 3 ele vai tentar propor um equilíbrio entre essas metodologias, no caso da metodologia explanada, no caso da aula expositiva, e também da inserção de metodologias ativas como storytelling, PBL, gamificação, sala de aula invertida, cultura maker, entre outras metodologias ativas tão festejadas, tão celebradas hoje em dia. E concluí também mais um livro, o Pio da Coruja e outros contos, outros textos colhidos a esmo, né? Alguns textos que eu fiz principalmente nesse período do Covid, da pandemia, e também alguns contos e crônicas sobre a minha visão particular sobre o mundo hoje. Então, é um período profícuo, né? Não foi saudável, mas foi profícuo nesse aspecto de criar alguma coisa, de dizer alguma coisa. Eu acho que é muito importante que a gente diga alguma coisa, que a gente não se cale, se posicione, que a gente seja capaz de contar histórias, porque como o próprio Harari fala, é aquilo que nos definiu, foi a cola que nos irmanou, que nos trouxe até aqui. E para concluir esse vídeo, se for o storytelling, se foram as ficções, as narrativas, se foram as nossas crenças, se foram as histórias que contamos que nos trouxeram até aqui, elas também, não obrigatoriamente, elas vão definir que nós tenhamos grande prosperidade, um grande crescimento ou evolução lá para frente, porque o storytelling, como eu sempre digo, é uma faca que passa manteiga no pão, mas também pode servir para ferir alguém. Do mesmo jeito que o storytelling foi positivo para a história da humanidade, fez com que chegássemos aqui, ao mesmo tempo ele também trouxe um sem número de vícios, de problemas, de racismo, de misoginia, de machismo, de um sem número de vícios, né? Inclusive, se a gente for pensar, o nazismo foi uma narrativa, como também o comunismo foi, o capitalismo também é uma narrativa, o cristianismo, consumismo, os ismos são todos narrativas. Na verdade, nós somos quem somos porque nós cremos, porque nós acreditamos, e nós nos referenciamos a partir das nossas crenças, ou das crenças que a cultura, ou que a humanidade fez com que a gente tivesse contato. E é muito importante também que a gente pense que essas mesmas ficções podem nos levar à bancarrota, né? Acreditar em antivacinismo, em terraplanismo, em negacionismo. Hoje está muito em voga, interessante, muito em voga. Nós estamos falando sobre vacina, sobre revolta da vacina, uma coisa que faz 100 anos. Nós estamos ainda nessas narrativas tão comezinhas, tão pequenas, tão medíocres, e que são capazes de causar tanto mal, tanto aquele que profere quanto aquele que acredita, e que aquele que acredita também profere, pode também causar não sei quantos traumas para a humanidade. Em outras palavras, o storytelling veio para o bem, mas também pode vir para o mal. É sempre bom que a gente tenha senso crítico. É isso.